A vida é feita de etapas. Desde que somos concebidos, nossas células se multiplicam e iniciam o processo de formar nossos órgãos e demais elementos para que sejamos seres humanos. O crescimento é parte da nossa história. Esse crescimento, em suas etapas, traz consigo acréscimo à nossa estrutura física, emocional, mental e espiritual. Após o nosso nascimento, iniciamos do lado de fora do ventre a etapa de sermos bebês, carentes de todos os cuidados de nossos pais. Depois, a etapa da infância, em que as descobertas vão sendo feitas e onde vamos aprendendo princípios dentro dos nossos lares. Logo vem as etapas da adolescência e juventude, em que dúvidas, buscas e afirmação como pessoas são parte integrante e constante dessa etapa. Após, a vida adulta se inicia trazendo consigo importantes responsabilidades. E por fim, chegamos à última etapa, chamada por muitos de melhor idade, em que a experiência é algo que podemos contribuir e compartilhar com as novas gerações. A igreja, assim como a vida humana, é feita de etapas, em que dentro destas etapas uma igreja local, a qual para ser formada deve ser saudável, vai crescendo em número e amadurecendo em sua caminhada no conhecimento e comunhão com Deus, por meio de Jesus, guiada pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus aqui na terra, até que ele venha, estará sempre em movimento, pois é Deus quem dá forças e ânimos à sua igreja para continuar sua peregrinação por este mundo até que Jesus volte. Uma igreja passa por todas as etapas. De início, ela é um bebê que precisa começar engatinhando e balbuciando algumas palavras. Depois, um pouco mais fortalecida, começa a dar passos, mesmo que às vezes caia pelo caminho, e entre as etapas da adolescência e juventude, onde há o vigor, segue rumo à etapa da fase adulta, onde pode gerar e assumir outra plantação de mais uma ou algumas igrejas ao seu redor, e quando chega à melhor idade, auxilia essas igrejas a caminharem sozinhas e gerarem outras. Chamamos isso de processo orgânico da igreja, em que ela aproveita de todas as etapas para cumprir o ID e fazer discípulos de todas as nações, pois tem consciência da urgência da sua vocação, como instrumento de Deus aqui na terra para alcançar o perdido por meio da pregação do Evangelho de Jesus. O processo orgânico de uma igreja deve ser saudável, nutrido pela palavra, fortalecida pela oração e motivada pela chama da alegria em cumprir este chamado. Sustentada e guiada pelo Espírito Santo, que é quem aplica a obra de Cristo no coração do pecador. A igreja, portanto, deve prosseguir neste caminho, indo e crescendo. Leia comigo o texto do livro de Atos, no capítulo 9, apenas o versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31, que diz: A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Este versículo de Atos descreve como estava ocorrendo o crescimento da igreja naquelas regiões onde a igreja prosseguia no movimento da missão de Jesus aqui na terra. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, havia comissionado aquele primeiro grupo de seus discípulos a serem testemunhas dele por todo o mundo. E, na ocasião de sua ascensão, ele especificou que eles inicialmente testemunhariam nos arredores de onde estava aquele grupo, ou seja, em Jerusalém e nas regiões da Judéia e Samaria. Lá em Atos capítulo 1, 8, a gente encontra isso. Aqui, em Atos 9, 31, observamos que o trabalho, então, estava já se expandindo para além dessas regiões iniciais, pois já chegara à região da Galiléia, região onde Jesus havia iniciado seu ministério. O texto diz também que esta expansão se deu de forma mais fácil porque a igreja passava por um período de paz. É fato histórico que a igreja, em toda a sua história, enfrentou e enfrenta retaliações e perseguição pelo mundo afora. A própria Bíblia nos conta sobre os primeiros mártires. Em Atos, por exemplo, nós encontramos um diácono chamado Estevão sendo morto lá em Jerusalém. E também lá houve a perseguição dos primeiros cristãos e também de alguns apóstolos. Ora, a igreja enfrenta perseguições e reveses, mas em outros momentos conta, por providência de Deus, com períodos em que tem uma relativa paz para propagar o evangelho na terra.
Neste período de paz, a igreja aproveitou para se expandir, para crescer, para ir além dos muros de Jerusalém e cumprir a sua missão. Nos conta o texto que a igreja se edificava, segundo o padrão de edificação da igreja apresentado em outros escritos ou outros textos do Novo Testamento. Uma igreja que se edifica é uma igreja que entende o seu propósito e chamado onde está plantada. E onde está plantada, ela estabelece uma liderança e convoca cada crente a ser um missionário onde mora. A edificação que a igreja vivia naquele momento estava gerando outras igrejas por onde os discípulos iam se estabelecendo. Deus permitiu que a igreja tivesse paz para poder aumentar o seu alcance e, a partir daquelas regiões, viesse a crescer. Outro fator determinante para esse crescimento era que a igreja estava sendo encorajada pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, o Consolador, o orientador e guia da igreja, confirmava que a igreja estava no caminho certo. Toda igreja carece do encorajamento e conforto do Espírito Santo, para que, em momentos de paz ou perseguição, tenha forças para prosseguir e crescer. A perseguição não é um empecilho, não é um obstáculo para que a igreja venha a crescer, mas o momento de paz é um momento com certeza mais propício. Percebemos nesse detalhe do texto, então, que é Deus quem faz a missão em primeira instância e encoraja a sua igreja a prosseguir nesta mesma missão com fervor e avivamento em seus corações. O versículo 31 ainda nos fala que o resultado dessa edificação e encorajamento que a igreja vivia era o crescimento em número, pois a igreja, assim como um organismo, quando bem alimentado e nutrido, cresce. Quando cada crente que faz parte de uma igreja local passa a ter a verdadeira consciência de que não está nessa terra apenas para pagar boletos, mas para fazer a vontade de Deus, esta pessoa então ora, busca forças em Deus, segue os passos de Jesus, com certeza ela será uma missionária onde vive. Pessoas terão curiosidade em questionar-lhe sobre a fé em Jesus e, na dependência de Deus, pessoas serão acrescidas à igreja. O crescimento em número é um sinal de saúde de uma igreja e de que Deus está com aquela igreja onde ela está plantada. O resultado do crescimento é que as pessoas que são partes dessa igreja, por ouvirem a pregação do Evangelho, terão prazer em viver para a glória de Deus aqui na terra. O versículo 31 diz ainda que os crentes ali viviam em temor ao Senhor. Temer a Deus não é somente respeitá-lo ou reverenciá-lo ou cultuá-lo, mas passa também pela obediência. Uma igreja obediente e, por consequência, temente a Deus, obedecerá à palavra de Deus que diz para a igreja continuar indo pelo mundo, pregando o Evangelho e ensinando as pessoas a guardar todos os mandamentos de Jesus. Uma igreja que cresce, portanto, proporciona que as pessoas que vão sendo agregadas a ela encontrem segurança espiritual. Desde os tempos em que a igreja inicia o seu movimento como um grupo de discípulos e discípulas de Jesus lá em Jerusalém, onde ela gerava grupos de crentes, por vezes adentravam nesse grupo homens e mulheres que tentavam disseminar ideias e mensagens contrárias ao Evangelho, mesmo que às vezes tais ensinos e mensagens aparentassem ser o Evangelho, aparentassem ter uma cara de Evangelho, ao que a gente chama esse tipo de mensagem falsa de heresia. E desde aquela época até os dias de hoje, muitas heresias são propagadas em muitos grupos religiosos que até mesmo usam o nome igreja em suas placas. E isso, infelizmente, tem afetado de forma direta a relação das pessoas com Deus, pois quando ensinadas ou de forma errada, elas seguirão em direção contrária àquilo que Deus revelou em sua palavra. Muitas pessoas, por já terem passado por tais grupos, foram enganados e ludibriados de tal forma que, ao se perceberem enganados, ficaram com raiva de Deus e repudiam qualquer coisa que cheire a religião. De fato, esse é um dos resultados quando isso acontece, mas a igreja verdadeira de Jesus prossegue em sua missão, pregando a palavra de Deus de forma fiel e verdadeira, em que muitas dessas pessoas, até aquelas muitas das que foram enganadas por essas heresias, por terem contato então com a mensagem libertadora do Evangelho, pregada por uma igreja bíblica séria, são novamente restauradas em sua comunhão com Deus e na sua vida com Jesus. Pois a Igreja de Jesus não é um mero grupo religioso, mas é o corpo vivo de Cristo na terra. E como tal, deve ser um porto seguro para as pessoas viverem suas vidas com uma real segurança espiritual. E isso só é possível
porque a Igreja de Jesus ensina de forma correta a palavra de Deus. A igreja foi eleita e vocacionada por Deus para trazer segurança espiritual às pessoas por meio da pregação, por meio do ensino bíblico e por meio da vivência da comunhão entre os irmãos. De nada adianta termos igrejas inchadas de pessoas, mas vazias do Espírito Santo. Infelizmente, grupos religiosos pelo mundo afora que se autodenominam igreja estão cheios de pessoas infladas em seus egos, onde nesses lugares se promete tudo que há de material nessa terra, mas estão direcionando as pessoas, supostamente com o estômago e os bolsos cheios, diretamente para o inferno. Uma igreja bíblica e fiel, a pregação do Evangelho de Jesus, proporciona segurança espiritual às pessoas. Ela também proporcionará conforto espiritual, em um tempo em que as pessoas buscam por conforto material e físico. A igreja bíblica precisa manter-se firme e fiel em sua pregação de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, não que as coisas materiais não tenham sua importância em nossa vida, afinal, nós precisamos do alimento, da roupa, das demais coisas, mas elas são secundárias, pois o que é primordial é que o ser humano seja reconciliado com Deus. Isso é conforto espiritual. O texto diz que a igreja contava com este conforto vindo diretamente do Espírito Santo, o qual ia sustentando a igreja e continua a sustentá-la em nossos dias. Muitos de nós ouvimos falar de Jesus, possivelmente em um momento em que uma ou outras áreas da nossa vida estávamos totalmente devastados e incrédulos. Então, ao ouvir a mensagem de Deus, de que Ele nos reconcilia consigo mesmo e nos dá paz com Ele, podemos nos levantar e ter forças para prosseguir? Sim, são muitas pessoas que experimentam esse conforto divino que nos é revelado pela pregação da palavra de Deus. Você já experimentou, de fato, essa realidade? Não ainda? Te convido a dar ouvidos à pregação do Evangelho e a se render a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Muitas pessoas vivem por aí com o coração cheio de ódio e rancor pelos outros, outros com suas famílias e vidas devastadas e sem direção, mas infelizmente continuarão assim por não darem atenção à voz de Deus, não encontrarão o conforto espiritual tão necessário para que suas vidas mudem, mas sempre é momento e hora para que deem ouvidos e experimentem deste conforto. Se você ainda não ouviu, ouça. A Bíblia diz que Jesus é o único e verdadeiro descanso que o ser humano precisa para toda a sua vida. Ao passar a entender o Evangelho, uma pessoa encontra a verdadeira paz de Deus, que é Jesus Cristo. E essa paz inunda a sua vida. E mesmo ainda enfrentando problemas e dificuldades, prossegue como igreja dele, crescendo como discípulo e discípula dele. O conforto espiritual que o Evangelho pregado pela igreja dá não nos isenta de batalhas e lutas da vida, mas nos dá conforto espiritual para continuarmos apesar dessas coisas estarem ainda acontecendo. Jesus disse que no mundo seus seguidores teriam aflições, mas que era para continuar tendo bom ânimo, pois a vitória sobre o mundo já é uma realidade, pois Jesus venceu o mundo pelos seus. Logo, uma igreja que cresce é uma igreja que, pelo correto ensino do Evangelho, conseguirá proporcionar um verdadeiro conforto, o espiritual, para as pessoas. A igreja, como instrumento nas mãos de Deus aqui na terra, está aqui para consolar os que choram, socorrer o necessitado, libertar o cativo por meio da pregação e para cuidar das ovelhas de Jesus. O crescimento de uma igreja é reflexo do conforto espiritual que ela proporciona ao oprimido pelo pecado. Essa igreja também proporcionará maturidade espiritual para todas as pessoas que dela fizerem parte. Os discípulos e discípulas de Jesus não crescem e amadurecem da noite para o dia em suas vidas espirituais e comunhão com Deus e seus irmãos. Isso é um fato, é um processo. O apóstolo Paulo faz menção a este processo, esse crescimento e amadurecimento, quando ele escreve lá 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, por exemplo. A igreja, como já mencionamos, também passa por este processo, que é um ato contínuo, ou seja, ao mesmo tempo em que ela cresce, ela amadurece. E ao mesmo tempo em que amadurece, ela vai crescendo e se espalhando. A maturidade de uma igreja, portanto, é algo fundamental para que uma igreja venha a crescer, pois como crescer
Se ainda necessitamos tomar um leite espiritual e não comer já uma comida sólida? Fica aí a reflexão, né, do apóstolo Paulo para nós. A igreja vai amadurecendo em sua trajetória ao aumentar a sua busca pela palavra, ao se dedicar à oração, ao alimentar e incentivar a comunhão entre os irmãos. É por isso que quando desanimamos no meio do caminho, o que não deveria ocorrer, nós deixamos de participar da vida das pessoas, ficamos cada vez mais distantes, não nos importamos mais com a vocação, mas passamos a olhar apenas para o nosso próprio umbigo, a cuidar de nossos interesses particulares. Isso é muito sério, é triste. E Deus leva isso muito a sério, porque Ele chamou a igreja para ser diferente. Portanto, como igreja, nós devemos buscar o encorajamento do Espírito Santo para prosseguirmos sem desanimarmos. Amadurecemos espiritualmente não só frequentando uma igreja, mas principalmente sendo igreja, vivendo a igreja, respirando a igreja. Amadurecemos quando ajudamos um irmão a carregar o seu fardo, quando nos importamos com o outro, quando praticamos aquilo que temos ouvido na pregação da palavra de Deus, quando tudo que somos e fazemos apontam para Deus. Igreja inchada é igreja cheia de pessoas imaturas, pessoas que não tratam seus pecados, pessoas egoístas e egocêntricas. Igreja que é madura e bíblica amadurece os crentes que dela fazem parte, fortalece a fé dessas pessoas, direciona pela palavra de Deus. Não é uma igreja esquenta-cadeira, mas é ativa, onde está plantada nas diversas esferas onde cada crente convive, trabalha, estuda ou se relaciona. Como é a sua igreja? Pensa aí. Mas lembre-se que não estamos falando aqui apenas do lugar que você frequenta e chama de sua igreja, mas especificamente de você e eu como igreja de Jesus. Como você é como igreja de Jesus? Você consegue proporcionar segurança espiritual para as pessoas, por elas verem em você alguém que de fato entendeu e hoje fala a palavra de Deus de forma verdadeira para elas? Como você é como igreja de Jesus? Uma pessoa que pode dar conforto espiritual para as pessoas, levando-as a entenderem o Evangelho, a boa nova de Deus, para que elas se compreendam como reconciliadas com Deus por meio de Jesus? Como você é como igreja de Jesus? É uma pessoa que amadurece sua fé dia a dia e tem condições de ajudar as pessoas a compreenderem mais sobre Jesus e ter uma vida com Ele? Sim? Não? Reflita em seu coração, mas não fique apenas no campo da reflexão do pensamento. Vá para o campo da ação, porque uma igreja que cresce é uma igreja que proporciona segurança, conforto e maturidade espiritual.